Vasco inicia 2025 de olho em renovações de jogadores importantes do elenco. E também vamos falar sobre as expectativas para esse início de ano do Vasco, em que tem muita coisa a se disputar já nesse primeiro semestre. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos falar do potencial construtivo, hein? Então você já sabe, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, já desejo aí um feliz ano novo para todos, já estamos em 2025. Primeiro vídeo do Comentaléu em 2025, não poderia ser diferente sobre planejamento esportivo, sobre potencial construtivo que muita gente tem me perguntado aí corriqueiramente, e também sobre renovações. Hoje a galera da Atenção Vascaínos trouxe informações sobre renovações de jogadores, como Paulinho, como Rayan, como também o Payet. O Vasco tem um interesse também na renovação do Felipe Coutinho, isso foi o próprio Pedrinho que trouxe essa informação em um dado momento. E enfim, o Vasco tem que, nesse momento, sim, buscar a renovação de alguns jogadores importantes. A questão do Payet, concordo com a questão de reduzir um salário, é um salário alto, acho que para você renovar até dezembro seria sim importante, é um jogador que pode ter em alguns momentos ser útil ao time do Vasco. O Rayan nem se fala. O Vasco esperava chegar uma proposta forte para o Rayan nesse momento, mas aí a Fiorentina, que parecia que era mais interessada, agora já está demonstrando interesse no Luiz Henrique, e você pode perder o jogador daqui a 6 meses por um pré-contrato, então acho que é o melhor o Vasco entrar nesse acordo com o jogador, e tendo também a paciência e entender, né, de um empresário que entenda que o Vasco precisa ganhar também, porque se fosse qualquer outro aí poderia dizer, eu não vou renovar e eu quero que o jogador saia. E a renovação de Paulinho, que era outro também que corria risco de um dado momento aí poder assinar um pré-contrato. Ainda temos a situação do Léo Jardim e também do Verrete, que hoje inclusive surgiu a informação que o Verrete receberia uma proposta aí, tem uma proposta em mãos da MLS. Por que isso é importante, gente? Porque a gente está falando de jogadores, primeiro, Rayan, potencial, um jogador potencial para o Vasco. Apesar de todo mundo dizer que o Rayan é isso e aquilo, querendo ou não, o Rayan é bem avaliado lá fora. Paulinho, para mim, é um dos pilares desse time do Vasco. Léo Jardim é um dos pilares. Verrete também. Então o Vasco precisa, nesse momento, entender que esses jogadores você não pode perder. Você não pode chegar daqui a 6 meses e ficar preocupado. Eita, será que ele vai assinar um pré-contrato? Será que os jogadores... O Vasco tem que se antecipar. E para mim, nessa questão de renovar, é isso. Sobre o Payet, e aí é o que eu já falei agora há pouco, é complicado falar. Primeiro, precisa entender como o Payet vai começar a temporada. Paê é um cara que começou o Campeonato Carioca muito bem, depois caiu muito de rendimento, depois tem uma lesão e aí vem o boi, né, ele não consegue render, depois se consegue render agora, nessa reta final ele volta a jogar bem pelo Vasco. Mas foi um jogador que teve muitos altos e baixos, até mais baixos do que altos pelo Vasco, mas é um jogador de uma característica muito importante, é um criador, é um craque. Pode render. Agora eu concordo com o Vasco nessa questão de você diminuir o salário do país. Sobre o Felipe Coutinho, também algo que eu espero muito para o Felipe Coutinho nessa temporada é a parte física. Se o Coutinho melhorar fisicamente, ele vai ser um cara que vai render e vai fazer com que o Vasco renda também. Então, são renovações que precisam ser feitas sim. Eh, Claro que uma ou outra aí a gente tem algo a falar, como a gente falou do Payet, mas o Vasco precisa sim de jogadores que sejam importantes para o seu elenco e jogadores que possam ser importantes para o Vasco ganhar dinheiro posteriormente, precisam ser vistos com carinho e ter essa renovação. E como trouxe a galera da Atenção Vascaínos, rola essas conversas, é importante para que o Vasco possa ter seus ativos com mais tranquilidade. Se chegar alguma proposta, tá lá, ó, a multa rescisória é tanto, vocês vão pagar? Essa é a questão. E falando agora também sobre planejamento esportivo, tá na cara que o Vasco quer hoje jogadores livres. O Vasco fez uma proposta pelo Wanderson de empréstimo. O Vasco tenta contratar um Balbuena, mas aí tenta entrar em um acordo ali com o Dínamo. Já apareceu o Rodrigão, que é um jogador que agora, né, a partir de hoje já pode assinar um pré-contrato, mas daqui a 6 meses o seu contrato se encerra lá no Zenit.
o Vasco está de olho em jogadores que estejam livres. Então tá na cara. O Vasco não vai fazer grandes investimentos nesse momento. É o que eu falava há um tempo atrás. Dificilmente o Vasco vai fazer um grande investimento. A questão do Coelho mostra isso. O Vasco não tem condições de fazer um investimento de 30 e tantos milhões em um jogador. E o Vasco vai para a criatividade. E a criatividade precisa muito do scout e também do que vai se pedir. Existem duas maneiras de se trabalhar no scout. Primeiro, vai rolar um pedido da comissão, vai rolar um pedido do diretor, ou os caras vão ser livres para falar assim: olha, tem um tão nome. Os senhores irão querer contratar esses jogadores? São duas formas diferentes de trabalhar. Então, acho que o Vasco vai ter que ser muito criativo, porque é uma temporada que tem Copa Sul-Americana, que é uma Copa que, querendo ou não, pode render bons avanços ao Vasco, dinheiro também, até uma vaga mais rápida para a Copa Libertadores de 2026. Você tem uma Copa do Brasil que vale muito dinheiro, que salvou o Vasco esse ano, muito, o Vasco chegar à semifinal. E você tem o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que você não pode se desligar. Você tem que estar ligado, você tem que permanecer. Primeiro, a ideia, você tem que permanecer na Série A. Segundo, você buscar coisas mais altas, voos mais altos na Série A do Brasileirão. Então, o Vasco precisa ter essa ideia, esse projeto esportivo que ali a falta de dinheiro com a qualidade nas escolhas de algumas contratações. Gosto do Wanderson, o Coelho também para mim seria uma boa contratação, mas enfim, acho que o Vasco tem que ser muito e muito sagaz dentro do mercado da bola. E aí um assunto que todo mundo me pergunta aqui direto sobre potencial construtivo. Muita gente tem a confusão de achar que o dinheiro do potencial construtivo pode ser utilizado, pode ser pegado, pode ser... O dinheiro do potencial construtivo ele é usado exclusivamente, única e exclusivamente na reforma de São Januário. Isso será a única forma que o Vasco tem para usar esse dinheiro. É um projeto de lei. Por ser um projeto de lei, e aí eu já falava no ano passado, é algo moroso. Sempre tem uma mudança, a lei sempre tem brechas, o contrato precisa ser minuciosamente atento, feito, redigido, corrigido. Às vezes tem um erro ali, tem que voltar e aí passa todo esse processo. O Vasco, nesse momento, não tem uma previsão de quando vai iniciar as obras de São Januário. Isso é claro. Mas o Vasco tem hoje uma expectativa para que essas obras se iniciem ainda esse ano. É importante? É. Todo mundo quer? Sim. Mas é uma questão que vamos lembrar. Precisa ter aí um processo todo envolvendo o poder público. E quando envolve poder público, você já sabe como é toda essa situação. E a questão da SAF, né, que a gente já sabe, precisa de ainda aquele entendimento, a questão da justiça, tem aí uma audiência que acontecerá no dia 29 de janeiro, se a justiça não mudar de novo, para a gente poder saber quais os rumos tomarão a SAF do Vasco. Então é isso, gente. Um feliz ano novo para todos, 2025 de bênçãos, de paz e que o Vasco consiga chegar ao seu caminho. Tamo junto, até a próxima e valeu!